Olá, paz do Senhor. Gostaria de dividir com vocês mais uma experiência que o Senhor me abençoou. Foi uma visão e eu pedi uma confirmação e eu tive a confirmação no mesmo dia e eu vou estar dividindo com vocês. Como ficou um pouco longo para eu não esquecer de nada, eu vou estar lendo, ok? Então, foi uma visão que eu tive no dia 9 de junho de 2025, uma segunda-feira, no início da noite. Eu estava orando e adorando ao Senhor, o Espírito Santo, sentada em meu sofá, após uma segunda-feira de trabalho. Fui direcionada a fechar meus olhos, porque o Senhor Jesus tinha algo para tratar comigo. Me vi em espírito com Jesus, próximos aos portões da entrada do inferno. Me assustei e sabia que algo muito sério havia para me ser dito. Jesus estava bem sério, com semblante firme, e me falou: Vamos, tem muitas coisas que preciso te mostrar. Quando dei por mim, já estávamos do outro lado do portão. Vi novamente várias pessoas em sofrimento. O lugar onde estávamos me lembrava muito o último lugar que estivemos ali no inferno, outrora no outro sonho, que já dividi com vocês. Parecia que essa visão era a continuação daquele sonho terrível que tive há um tempo atrás. Vi o mesmo homem do outro sonho, Judas, que continuava correndo e gritando desesperadamente, pisando por cima dos outros. O Senhor Jesus me levou para um lugar um pouco mais elevado. Misericórdia, de lá de cima dava para ver muita gente, muitos gritos e gemidos. Meus olhos enxergavam longe, não conseguia ver o fim. Estava cheio de pessoas em agonia, sofrimento e desespero. Algumas pessoas queimavam, elas corriam em chamas, mas o fogo não se apagava. Senti muito medo, foi terrível ver isso. Me desesperei quando vi essas coisas, mas Jesus parecia firme no que me mostrava, com um semblante muito sério e cuidadoso. Ele me disse: Vamos, tem mais lugares que preciso te mostrar. Só deixa eu passar aqui para baixo. Nisso nós estávamos voando por cima de todo aquele povo. Visão difícil de se ver de cima. Longe avistei uma porta enorme. Fomos voando até ela. Paramos em frente a ela. Era marrom, muito alta. Ele me perguntou o que eu estava vendo, e eu respondi que enxergava uma porta enorme, mas que eu estava com medo de passar por ela. Ele me disse para não me preocupar, porque ele estava comigo. Então ganhei coragem e fui empurrar a porta para entrar, mas ele me disse: Não, deixa que eu abro. Então ele abriu a porta e nós passamos por ela. Do outro lado da porta, haviam vários buracos no chão, buracos escuros, sem nada de luz, era apenas trevas, e trevas bem densas. Não era possível de enxergar nada lá dentro, pois quão escuras eram aquelas trevas. Eram vários buracos, um ao lado do outro, muitos buracos, iam formando como se fosse um caminho de buracos. Só um minutinho. Quando observava esses buracos, apareceu um demônio enorme. O corpo era parecido com um dos seres humanos, porém muito grande, tipo uns 4 metros de altura ou mais. Parecia muito forte, bombado. Quando ele tentou se aproximar de nós, Jesus, sem tocar nele, fez um gesto com a mão esquerda, como se estivesse jogando ele para longe de nós. E realmente aquele demônio foi arremessado conforme o gesto do braço de Jesus. Jesus me disse: Não perca tempo com esse demônio, deixe que meus anjos cuidam dele. Olhei na direção de onde aquele demônio foi arremessado e ele estava caído no chão, rodeado por 4 anjos, que impediam ele de poder se levantar. Jesus me disse: Fique perto de mim. Até então eu não tinha visto que tinham anjos junto com a gente, eu só vi a partir desse momento. Continuamos andando e ele me perguntou: O que você está vendo? Falei que via buracos, e ele começou a me explicar o que eram esses buracos. Nisso, outro demônio parecido com o primeiro vinha em nossa direção, e o Senhor mesmo, à distância, o lançou para longe de nós, igual fez com o primeiro, apenas com um movimento. Então Jesus continuou a me falar:
Em cada um desses buracos tem um demônio, responsável por ficar trazendo à lembrança da pessoa um pecado que ela tenha cometido. Essa pessoa é atormentada por esse demônio por todo o tempo que permanecer naquele buraco, até dar o tempo dela ali. E então ela vai para outro buraco que está ao lado daquele, onde tem outro demônio com outro pecado que essa pessoa cometeu. Quão terrível é ser atormentada pelos seus próprios pecados. Eu senti apenas um pouco dessa dor e desse tormento e realmente é horrível, gente. Aquele momento fica passando e passando e repassando na tua mente, te atormentando. É terrível. À direita daquele caminho de buracos havia uma parte mais elevada, como se fosse uma montanha. E nessa montanha, mesmo de longe, eu enxergava uma porta que dava acesso para dentro da montanha. Era uma porta menor do que a primeira. Fomos novamente voando até chegar a essa outra porta. Passamos por cima dos buracos, haviam muitos buracos naquele chão, muitos buracos mesmo, e eles eram um do ladinho do outro, formando como se fosse um caminho de buracos. Era estranho, muito estranho. Passamos por cima dos buracos e chegamos até a porta. Fiquei aguardando Jesus abrir ela como na primeira porta, como ele fez na primeira vez. Assim que ele abriu, entrei juntinho dele. Ele me falou que não era para ficar longe dele, eu tava com muito medo. Parecia um corredor longo que atravessava a montanha, mas era todo espelhado. Não espelhos retinhos e lisos, pareciam espelhos tortos, opacos, disformes, ao redor de todo o corredor. Tinha no teto, ao lado, no chão, tudo era espelho. O corredor era de ângulo arredondado, só que quando a gente olhava no espelho, a gente não via o nosso reflexo. Ao invés de ver a nossa face, a gente enxergava um demônio no nosso reflexo. Jesus me explicou que ali era o lugar da acusação, que cada vez que você olhava para um daqueles espelhos, você via em seu reflexo um dos demônios que acompanhou você em sua vida na Terra. Quem que conseguiria atravessar aquele corredor enorme de espelhos da acusação? Cada olhar era um terror novo que se instaurava, pois você podia ver quem você estava carregando junto de si todos os dias da sua vida neste mundo. Foi um horror indescritível ver demônios na sua própria imagem. Após me mostrar tudo isso, Jesus me cobrou que eu tivesse coragem para estar falando para vocês, gente. E é isso que eu estou fazendo. Estou gravando, colocando aqui. Se você vai acreditar ou não, eu não sei, mas olha, quanto mais eu tenho experiências com o Senhor, mais eu creio que Deus existe, mais eu creio que o bem e o mal existem, e mais eu entendo que eu preciso me esforçar para agradar o coração de Deus e viver em santidade, porque eu realmente quero ir para o céu. E eu sei que a gente não vai para o céu por causa dos nossos atos, das nossas obras, mas sim pelo sacrifício de Cristo. Mas por amor a Cristo, por crer nesse sacrifício, eu preciso ter uma mudança na minha rotina, uma mudança na minha vida. Assim eu estou demonstrando que eu realmente sou do Senhor. Então é viver em santidade. A Bíblia não fala, povo meu, sede santo, porque eu sou santo. Nós precisamos buscar santidade. E não com a nossa força, a força do nosso braço, mas com o joelho no chão, em jejum e oração, clamando pelo Espírito Santo que Ele nos ajude, que Ele nos conceda esse dom de podermos viver em santidade. Foi uma visão muito carregada e difícil. Orei ao Senhor em línguas, pedindo uma confirmação se realmente é o Senhor falando comigo. O Espírito Santo falou que iria me confirmar. Pedi se podia ser um sonho como confirmação. Ele respondeu que sim, que eu teria o sonho confirmando. Na mesma noite, perto da alvorada do próximo dia, veio a confirmação em um sonho. Sonhei que estava na cidade de Cascavel. Tinha ido para lá para um evento da igreja, porém eu tinha comigo uma criança, um menininho de aproximadamente 4 ou 5 anos. Ele era minha responsabilidade, só que esse menino era diferente. Ele tinha um dom raro que eu sabia e queria mostrar para as demais pessoas, para os demais irmãos que estavam lá. Quando nós passamos pela cidade para chegar até o local do evento, percebi que a cidade estava sem pessoas nas ruas. Passamos por um presídio.
e ele foi construído com uma parte sobre um rio. Porém, aquela parte sobre o rio não alcançava as duas margens, e por isso ela estava abaixo do nivelamento necessário. Estava pesada demais por causa da quantidade de pessoas presas. A prisão cedia na parte que estava sobre o rio. Continuando para o evento, haviam várias pessoas, homens, mulheres e crianças. Entre esses homens havia um em especial que trabalhava no meio musical, com quem fui conversar. Queria que ele soubesse sobre o dom do menino, que era minha responsabilidade. Esse menino que estava comigo tinha um dom raro. Qualquer música que ele ouvisse concentrado por 3 vezes, ele conseguia tocar no piano, sem ter feito aula alguma, apenas ouvindo. Falei isso para o homem e ele riu, duvidando. Falei que era verdade e que era para ele mesmo escolher uma música em seu celular que colocaríamos para o menino ouvir por 3 vezes e então ele tocaria a música completa. O homem, rindo, selecionou uma música, mas ainda duvidando. Me aproximei do menino que estava sentado ao piano e falei que se ele ouvisse a música e tocasse como sempre fez, ele ia ganhar um desenho para colorir. O desenho que quisesse, contanto que não tivesse besteira. Gente, eu sou prof e sempre que eu vou fazer uma atividade um pouco mais livre com as crianças, que eu deixo eles escolherem a música para cantar ou para dançar, eu sempre falo isso para eles. Pode ser a música que você quiser, contanto que não tenha besteira. E no sonho eu falava isso para o menino, pode ser o desenho que você quiser, contanto que não tenha besteira. E o menino ficou feliz e concordou. Então soltamos a música para tocar no celular, bem próximo dele, e ele ficou concentrado ouvindo. Porém, as pessoas não paravam de fazer barulho atrapalhando. Pedi silêncio, que ele precisava ouvir apenas a música, para não contaminar o som. Eles se aquietaram, mas cada pouco eu precisava pedir silêncio novamente, porque eles não estavam se importando muito com a situação. Ele ouviu uma vez, colocamos novamente então. Nessa segunda vez que ele estava ouvindo, começou a tocar as notinhas do piano de cima para baixo, tecla por tecla, até achar a nota certa do tom da música. Após isso, ele colocou as 2 mãos no piano e começou a tocar junto com a música, com uma agilidade impressionante. O homem se espantou, ouvindo e vendo o menino tocar. Ficou assustado. As pessoas que ouviram também se assustaram. Dava para ver pela expressão de todos naquele lugar que estavam assustados e também com medo. Voltei a falar, eu disse para vocês, ele tem um dom raro. Deus deu para ele um dom raro. Vocês vão ver, agora é a 3ª vez. Ele vai tocar a música todinha depois de ouvir novamente. Porém, as pessoas voltaram a falar porque estavam com medo. Não queriam que o menino conseguisse ouvir a música. O homem trocou de música porque ficou amedrontado em ouvir ele tocando certinho como era a música. Ele não queria que o menino ouvisse a mesma música. Falei para eles que não estavam certos, que estavam trapaceando, que precisavam pôr a mesma música. Não era para colocar outra música como fizeram, mas eles tinham medo. Quando viram que o dom era verdadeiro, tinham medo de ouvir a verdade e tentavam impedir a manifestação do dom. Saí do evento e estava andando pela rua. Agora vi vários ônibus se aproximando. Desembarcavam várias pessoas que estavam chegando para trabalhar. Porém, junto com esses trabalhadores, haviam vários ladrões, que assim que desembarcavam do ônibus, ali mesmo no ponto, já assaltavam os outros, que também estavam desembarcando. Várias pessoas, homens e mulheres, desembarcavam com o intuito de ir fazer programas de prostituição. De um lado, alguns se prostituindo, do outro, ladrões assaltando e a maioria lutando para conseguir ir trabalhar. As pessoas só saíam de casa para trabalhar, tirando isso, se mantinham trancadas em suas casas. Por isso que no início do sonho eu não via ninguém nas ruas. Continuei andando. Passei novamente pela prisão com uma parte construída sobre o rio, e agora ela estava ainda mais desnivelada, quase tocando o rio. A impressão que dava é que ela não iria aguentar, por causa do aumento da quantidade de pessoas presas. Se tornou mais pesada ainda e estava a ponto de quebrar. Era uma situação insustentável. Gente, essa foi a visão que eu tive. Eu orei pedindo uma confirmação do Senhor e eu tive esse sonho como confirmação.
Então, vou dividir aí com vocês mais uma experiência que o Senhor me abençoou e me direcionou a estar gravando e postando para vocês. É tempo de nós nos apegarmos ao Senhor ainda mais. Infelizmente, nós temos visto realmente o mal proliferando, e eu creio que se nos afirmarmos ainda mais com o Senhor, Deus vai nos usar poderosamente, o Espírito Santo vai nos usar poderosamente para ganharmos mais vidas para o Senhor, para tirarmos essas vidas do roubo, da prostituição, do engano, e que elas possam mesmo conhecer o caminho da verdade, o caminho, a verdade e a vida, e serem libertas, transformadas, e não irem parar nesse lugar terrível. Mais uma experiência aí que o Senhor me abençoou. Deus abençoe vocês, permaneçam nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.